de Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20. Vamos ler dos versos 28, do verso 28 ao verso 32. Atos 20. Amém? Vamos ler, acompanhem. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. O tema que me foi proposto é a igreja corrompida, como preservar a igreja do secularismo. Encontramos alguns problemas ao longo dos séculos que assolaram a igreja do Senhor. O primeiro que eu deixar nessa noite é o advento do liberalismo teológico. Após a reforma, durante os séculos 17 e 18, a igreja protestante foi largamente influenciada por ideias originadas do iluminismo. O iluminismo foi um movimento intelectual e filosófico que dominou o mundo das ideias na Europa durante o século XVIII, mais conhecido como século das luzes. O iluminismo inclui uma série de ideias centradas na razão como a principal fonte de autoridade e legitimidade, e defendia ideais como liberdade, progresso, tolerância, fraternidade, governo constitucional e separação de Estado e Igreja. Agora, o que norteava a vida humana não era mais a fé, mas a razão humana. Então o homem não poderia ir pela fé quando a sua razão dizia o contrário. Só posso acreditar naquilo que a minha fé, que a minha razão explica. O racionalismo desejava submeter tudo ao crivo da análise racional, análise crítica. Lentamente a razão humana começou a triunfar sobre a fé. O filósofo Feuerbach tentou transformar a teologia em antropologia, afirmando que tudo o que se diz sobre Deus, na verdade, é sobre o homem. Então, a religião era apenas uma carência, uma necessidade humana, fruto da imaginação dos homens e nada mais. Esse homem influenciou grandemente filósofos como Karl Marx, Sigmund Freud, Rudolf Bultmann e Friedrich Schleiermacher. Esse último desvinculou a fé cristã da história e da teologia, reduzindo a experiência religiosa ao sentimento de dependência de Deus. Somente depois ficaria evidente que era impossível construir uma teologia sobre um terreno tão subjetivo, sem alicerce, sem fundamento. Mas na época, e por mais de um século, Schleiermacher foi seguido por muitos e sua influência continua até os dias de hoje. Foi na época que surgiu o movimento histórico crítico de interpretação da Bíblia, negando a inspiração divina de seus livros e tratando-a como um mero registro humano, falível e contraditório da fé de Israel e dos primeiros cristãos. A confiança na Bíblia foi tremendamente abalada. Esses desenvolvimentos dentro da igreja e o movimento que surgiu associado a eles foi chamado de liberalismo teológico. O liberalismo tinha uma perspectiva elevada
do homem e acalentava a esperança de que o reino de Deus poderia ser implantado neste mundo mediante os novos conhecimentos científicos e tecnológicos trazidos pelo iluminismo. Com isso, o evangelho perdeu a sua exclusividade e força. A igreja começou a secularizar-se, participando praticamente na Europa. Daí, irmãos, a guerra que dura até os dias de hoje entre ciência e cristianismo. Ciência e cristianismo se unem ou cada um diz uma coisa diferente? Será que não dá para conciliar essas duas coisas? Será que elas estão necessariamente, intrinsecamente desligadas, desconectadas uma da outra? A ciência procura respostas. A Bíblia, ela não é um livro científico. A ciência, ela diz como as coisas funcionam. E a Bíblia diz quem faz as coisas funcionarem. Encontramos também, irmãos, depois desse movimento, mais oriundo do catolicismo romano, a separação entre secular e sagrado. Muitos cristãos ainda têm essa ideia de que o que é santo é aquilo que está entre quatro paredes, feito na igreja, no templo, entre irmãos, em comunhão, em coletivo. Quando estamos a sós, na nossa vida pessoal, na nossa vida diária, no nosso cotidiano, é cada um por si. As regras agora são minhas, não é mais a Bíblia que dita, não é ela que é mais a minha norteadora, seja aqui ou seja na rua. Essa ideia tem durado até os dias de hoje. Porém, irmãos, nós entendemos que para quem é crente, para quem é separado por Deus, para quem foi chamado pelo Senhor, para quem vive para a glória de Deus, todas as coisas são santas, são sagradas. Então veio a Primeira Guerra Mundial. As perspectivas do liberalismo teológico e do progresso humano, em geral, foram esmagadas, esmiuçadas, trucidadas. Essa bolha da grande evolução humana, ela estourou na Primeira Guerra Mundial. Perplexidade e confusão dominaram os cristãos da Europa. Surgiu a teologia da crise. Foi nesse vácuo de referencial e autoridade que ressoou a voz de Karl Barth. Ele atacou o subjetivismo da religiosidade liberal, originada em Schleiermacher, porque se apoiava nas experiências e emoções humanas e não na verdade de Deus. Barth criticou a redenção da igreja, a psicologia, e exigiu que ela se curvasse somente diante da absoluta autoridade da Bíblia, ou seja, não há verdade distante da palavra de Deus. Não poupou críticas virulentas contra os críticos da Bíblia, especialmente por terem destruído sua autoridade e sua relevância para as pessoas de sua época, privando a igreja de uma mensagem autoritativa. Barth proclamou a necessidade de se ouvir outra vez a voz de Deus na Escritura Sagrada. Deus, esse que nos fala hoje, de maneira soberana. Seu apelo foi para que deixassem Deus ser Deus e que a igreja retornasse às coisas divinas. Barth se levantou contra tudo que era humano e que havia prevalecido dentro da igreja desde a Reforma Protestante. Começando com a religiosidade subjetiva de Schleiermacher, passando pelas ideias dos críticos, dos humanistas e até dos conceitos dos liberais de seus dias. Barth pregava fervorosamente sobre justificação pela fé, pecado, graça, eleição, temas fundamentais do pensamento reformado. Não demorou para que sua reação contra o liberalismo e seu apelo de retorno à Bíblia fosse entendido por muitos, liberais e conservadores, como o surgimento da antiga ortodoxia cristã. Enfim, surgiu a neo-ortodoxia. Porém, há um problema. O grande problema é que a neo-ortodoxia não rompeu, de fato, com o liberalismo teológico do século XVII, do século XVIII. A neo-ortodoxia conservou a crítica destrutiva à Bíblia presente no liberalismo teológico. Para os liberais da Bíblia,
Para os liberais, a Bíblia era um livro de religião comum, uma literatura qualquer, cheio de erros e contradições de toda parte, de toda sorte, onde se encontravam apenas o registro da fé dos israelitas e da fé da igreja primitiva cristã. A neo-ortodoxia fez separação entre palavra de Deus e escritura sagrada. A Bíblia é uma testemunha da palavra de Deus, que é Jesus Cristo, e não deve ser confundido com essa palavra. A neo-ortodoxia considerava irrelevante para a fé a veracidade dos relatos bíblicos. Como para a neo-ortodoxia, a historicidade dos eventos bíblicos e de suas narrativas não é realmente importante. Ao fim das contas, pouca diferença fará para a fé se Jesus ressuscitou de fato e de verdade na manhã daquele domingo de Páscoa. No entanto, irmãos, nós cristãos protestantes, oriundos da reforma do século XVI, cremos que a Bíblia foi escrita por autores sobrenaturalmente inspirados por Deus, a ponto de ser verdadeira em tudo o que afirma. E isto não somente em matérias de fé e história da salvação. A Escritura é livre de erros, fraudes e engano. Ela é autoexplicativa, autoexistente. Não pode errar por ser em sua inteireza a revelação do Deus verdadeiro. Lutero divergia veementemente dos ensinos de sua época, que eram baseados na tradição, nas bulas papais, declarações e concílios. Lutero dizia: o Papa pode errar, Maria, os santos, porém a Bíblia é inerrante, infalível e totalmente confiável. No século XX, irmãos, vemos surgir um movimento chamado neopentecostalismo. A igreja parece que perdeu a identidade do que é ser crente. Não sabemos mais definir quem são os evangélicos. Até pouco tempo, evangélico indicava vagamente aqueles protestantes de todas as denominações que detinham pelo menos 3 características. Consideravam a Bíblia como palavra de Deus, autoritativa e infalível. Número 2, eram conservadores no culto e nos padrões morais, na ética, na conduta, no comportamento. 3, cultivavam uma visão missionária. Hoje, no Brasil, o termo não abrange mais tais itens, mas tem sido usado para se referir a todos os que, no âmbito do cristianismo, não são católicos. E aí, irmãos, há essa mistura de denominações. O que vemos crescendo nessas últimas décadas, mais precisamente, é o surgimento de uma igreja sincrética, mística, mercantilista, pragmática e emergente. Uma igreja que tem como mola propulsora, a grande catalisadora, a mola mestra, a teologia da prosperidade. Essa é a cereja do bolo. Como resultado, cada vez mais pessoas procuram igrejas para se sentirem bem, para buscarem soluções imediatas de seus problemas, sem sequer refletir nas questões mais profundas acerca da existência e da eternidade. Essas pessoas estão migrando de uma comunidade para outra, sem qualquer comprometimento ou engajamento com a vida cristã. Muita gente vem à igreja querendo sentir apenas, ao invés de refletir, de pensar, de ponderar, de analisar. E a igreja genuína, às vezes, tem cedido a esse movimento em ascensão. Nós, irmãos, isso é uma crítica agora para nós conservadores. A gente, muitas vezes, nós fazemos aliança com toda e qualquer denominação tida como evangélica. Falta-nos, irmãos, discernimento. Algumas pessoas dizem: eu creio em Deus, sou evangélico. E nós, rapidamente, sem uma análise mais minuciosa, sem averiguar,
em que essas pessoas creem, quais são os seus credos, suas confissões, em que eles acreditam, como eles se comportam, nós somos rápidos em fazermos aliança com esse tipo de povo. Erramos ao sermos precipitados em darmos as mãos a pessoas que não comungam das mesmas doutrinas que nós. Adotamos o não exclusivismo como princípio. Já viram, irmãos? A gente abraça a todo tipo de gente, né? Como se fôssemos convocados apenas para trazermos essas pessoas para a igreja, mas nelas não há nenhum tipo de mudança. Irmãos, o Evangelho, ele é inclusivista sim, sem acepção de pessoas, é para todas as pessoas, mas não para todos sem exceção. O Evangelho de Cristo Jesus é para aqueles que de fato se achegam ao Senhor, arrependidos, contritos e quebrantados. Esses acharão no Senhor audiência, serão assistidos, terão seus pecados perdoados e Deus lhes garantirá vida eterna. A igreja do século 21 não está aberta à renegociação doutrinária. Não podemos, irmãos, negociar os fundamentos bíblicos da doutrina cristã. Um outro erro muito comum nesses últimos séculos é a má compreensão do conservadorismo. O inimigo declarado dos liberais, neo-ortodoxos, libertinos e neopentecostais sempre foi o fundamentalismo teológico, fundamentalismo histórico ou conservadorismo. Fundamentalismo esse, muito mal compreendido e mal interpretado. Para muitos, os conservadores são aqueles que não creem em milagres, que pouco ou quase nada oram, são aqueles que não evangelizam, são aqueles que não creem na operação do Espírito Santo, e por aí vai. São aqueles frios, apáticos, secos, robóticos, mecanicistas nos seus cultos. Em linhas gerais, o conservadorismo acredita que a verdade revelada por Deus na Bíblia não evolui, não cresce e nem muda. A nossa compreensão dessa verdade pode mudar com o tempo, contudo, essa evolução nunca chega ao ponto radical em que verdades antigas sejam totalmente descartadas, substituídas por novas verdades, que inclusive contradigam as primeiras. Para nós, irmãos conservadores, a verdade de Deus ela não está mudando, crescendo, evoluindo. As verdades são a mesma. Como diz a palavra de Deus, ela é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus permanece o mesmo ao longo dos séculos. A grosso modo, conservadores são aqueles que creem na inerrância da Bíblia, na divindade de Cristo, no seu nascimento virginal, na realidade, historicidade dos milagres narrados na Bíblia, na morte propiciatória de Cristo Jesus, sua ressurreição física dentre os mortos, seu retorno público e visível a este mundo. Cremos na existência de verdades teológicas absolutas, o conceito de que Deus se revelou de forma proposicional, uma posição conservadora em assuntos. E temos uma posição conservadora em assuntos como aborto, homossexualismo, eutanásia e aceitação dos credos e confissões da igreja cristã. Cremos, irmãos, na operação do Espírito Santo. Cremos na inerrância das Sagradas Escrituras. Cremos na encarnação de Cristo, no verbo que se fez carne e habitou entre nós. Como diz a famigerada frase de C.S. Lewis, o Filho de Deus se fez homem, para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. Um outro problema que tem assolado a igreja nesses últimos anos, irmãos, é o desaparecimento do pecado. Desaparecimento do pecado do nosso vocabulário moral é uma das marcas da idade moderna e da moralidade pós-moderna. Irmãos, o cristão verdadeiro, ele é desafiado todos os dias a seguir dois caminhos. Ou o caminho do conformismo, como foi dito aqui nessa noite, Romanos 12,
ou o caminho do isolacionismo. Ou a gente se amolda a esse mundo e recebe dele as suas benesses, é aquele crente que pode tudo, não é? Tem nada a ver. É o cristianismo conformista, tem nada a ver, não tem problema nenhum. O outro caminho é o isolacionismo. Ou a gente se conforma, ou a gente se isola do mundo e das pessoas. Como podemos viver um cristianismo, irmãos, que possa influenciar, impactar uma nação, se vivemos isolados? Esse foi o grande problema dos mosteiros dos primeiros séculos. Aqueles homens, por acharem que estavam afastados do convívio social, se tornariam mais santos. Faziam votos de pobreza, de obediência e de castidade. Só que o grande problema, irmãos, não está no convívio social. O grande problema humano é o pecado intrínseco no coração do homem. Eu quero dizer que esses dois caminhos são caminhos fáceis de seguir, porém levam ao erro. Não podemos nos conformar com este mundo e também não podemos nos isolar do mundo. Somos luz para as nações. Nosso propósito, irmãos, é apregoar Cristo, é discípulos chamados para fazerem discípulos. Jesus disse, não se acende uma candeia, não se acende uma luz e coloca embaixo da mesa, mas sim, ela é colocada no alqueire para que possa iluminar todos os que estão à sua volta. Nosso chamado, irmãos, é para fazermos a diferença, é para brilharmos em um mundo de trevas, é para trazermos sabor a esse mundo cheio de iniquidade. A Escritura, nesses dias, a maioria das pessoas acredita ser imperfeita. Elas sabem que são pecadoras, com espaços para melhorias, mas não pensam em si mesmas como pecadoras necessitadas de perdão e redenção. Essa é uma abdicação do Evangelho genuíno, onde o pecado não é tratado como pecado, a graça não pode ser graça. O ensino fraco sobre o pecado leva à graça barata e não conduz ao Evangelho. A igreja está aqui, irmãos, para denunciar o pecado, revelar a malignidade no coração do homem, mas para mostrar também a solução para os seus pecados. A Escritura identifica o pecado como a rebelião voluntária da humanidade contra Deus. É rebeldia e liberdade ao padrão santo de Deus. É o problema humano mais fundamental e é a razão pela qual nós precisamos de um Salvador. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É uma revolta contra a autoridade de Deus. E um insulto à glória de Deus. É querer viver no mundo sem Deus e longe de Deus. É a revolta moral do ser humano, normalmente disfarçada de autonomia pessoal. O que aconteceu com o pecado, irmãos? Essa é a pergunta. Aonde foi parar o pecado? Ele foi redefinido. Ele foi ignorado. Ele foi rejeitado. Ele foi negligenciado. E ele foi negado. Contudo, os seres humanos sabem que ele existe, sabem que são pecadores, porém não se importam com o pecado. Quem vai denunciar o pecado, irmãos? São os políticos? São os três poderes? Quem vai denunciar o pecado? É a igreja. Sobre nós repousa a responsabilidade. Colocarmos o dedo na ferida e apontarmos o caminho a ser seguido. Fazemos isso, irmãos, não nos colocando acima da verdade. Fazemos isso com intrepidez, porém com lágrimas nos olhos. Outro problema encontrado nesses últimos anos na Igreja do Senhor é o desaparecimento da disciplina na igreja. O declínio da disciplina na igreja talvez seja a falha mais visível da igreja contemporânea, já não preocupada em manter a pureza da confissão ou do estilo de vida. A igreja contemporânea se vê como uma associação voluntária de membros autônomos com o mínimo de responsabilidade moral para com Deus e muito menos ainda de uns para com os outros. No entanto, sem uma recuperação
da disciplina funcional da igreja, firmemente estabelecida sobre os princípios revelados na Bíblia, a igreja vai continuar seu deslize para a dissolução moral e o relativismo. Os evangélicos têm reconhecido por muito tempo a disciplina como a terceira marca da igreja verdadeira. Quais são as marcas de uma igreja genuína, irmãos? Fiel pregação das Escrituras, e essa pregação ela é confrontadora, ela é bíblica, ela põe o homem no lugar do homem e Deus no lugar de Deus. A verdadeira mensagem, o verdadeiro evangelho glorifica a Deus e humilha o homem. A segunda marca é a correta ministração dos sacramentos, batismo e ceia do Senhor. E por fim, a disciplina eclesiástica, a disciplina bíblica. Não podemos, irmãos, deixar de corrigir e disciplinar. Sem essa disciplina funcional na igreja, firmemente estabelecida sobre os princípios revelados na Bíblia, a igreja vai continuar seu deslize para a dissolução moral e o relativismo. Os evangélicos têm reconhecido por muito tempo que a igreja tem essas três características, e a última marca é a disciplina eclesiástica. A disciplina bíblica autêntica não é uma opção eletiva, não é facultativa, irmãos, não é, mas é uma marca necessária e integrante do cristianismo autêntico. John Lidley Degg, autor de um manual de igreja bem conhecido e influente no século XIX, notou: foi observado que quando a disciplina deixa uma igreja, Cristo vai com ela. Alguém certa vez falou: vai e não peques mais, foi substituído por não julgueis para não serdes julgados. Francis Schaeffer disse: precisamos de ortodoxia doutrinária e ortodoxia comunitária. A igreja, irmãos, é a comunidade do amor, mas a igreja é a comunidade da verdade. Amor sem disciplina é frouxidão, e disciplina sem amor é severidade. Precisamos das duas coisas: de amor para com as pessoas, para com aqueles que chegam à igreja, porém de ordem, de disciplina. Paulo, por fim, encerrou sua mensagem de despedida, advertindo os líderes sobre os perigos que deveriam reconhecer e tratar, a fim de proteger e conduzir a igreja. Não se deve jamais subestimar a enorme importância da igreja do Senhor. Paulo, em um momento emocional, entre lágrimas, abraços e choro, se despede da igreja de Éfeso. Paulo faz alguns alertas àquela igreja. Em primeiro lugar, Paulo mostra à igreja os perigos ao nosso redor. Verso 29 do texto que lemos. Eu sei, diz Paulo, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Esses, irmãos, são os ataques externos, que vêm de fora, deste mundo, corrompido, caído, falido, ante Deus, contra Deus. Paulo se refere aos falsos mestres, os mercadores da fé, os apóstatas, os hereges, os charlatães, que exploram a igreja visando o benefício próprio. São líderes apóstatas. 1 João capítulo 2, ele diz: saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. É bem verdade, irmãos, que um cristão na caminhada, ele pode se perder, pode se afastar. A parábola do filho pródigo está aqui para nos mostrar. Essa caminhada, essa jornada, ele até pode se aventurar no mundo, se arranhar, se cortar, se sujar, porém um dia ele retorna para a casa do pai, porque filho nunca deixa de ser filho, e Deus sabe exatamente como trazer os seus filhos à sua presença. Filipenses capítulo 3, versículo 2, Paulo diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. 1 João capítulo 4, versículo 1, ele diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído
pelo mundo. Qual a forma, irmãos, de provarmos se os Espíritos são de Deus ou não? Não é segundo o nosso entendimento, mas é segundo as Escrituras. Analisando, meditando na palavra de Deus, podemos assim provar se aquela mensagem é genuína ou não. Em segundo lugar, Paulo alerta a igreja de Éfeso sobre os perigos ao nosso meio. Versículo 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. São aqui representados pelas pessoas que estão dentro da igreja, buscando cargos, poder, proeminência. São pessoas que estão aqui, irmãos, mas seus corações nunca foram entregues a Cristo Jesus. Eles não são instrumentos de Deus, pelo contrário, são instrumentos de Satanás, para causarem dissolução, facção, rebelião, dissensão no meio do povo de Deus. São aqueles que nunca, jamais, em hipótese alguma, entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Eles estão aqui, irmãos, infiltrados no meio do povo de Deus. Jesus andou na companhia de falsos irmãos. Paulo andou na companhia de falsos amigos e irmãos. A igreja hoje enfrenta seus desafios internos, representado através daqueles que estão aqui dentro, mas que nunca foram alcançados pela graça do Senhor. Em terceiro lugar, há aqueles desafios internos dentro de nós. Os perigos dentro de nós são os ataques internos. Versículo 28, parte A. Atendei por vós mesmos. Esses são os nossos desejos, irmãos, e os nossos anseios. Se enfrentamos inimigos externos, representado pelos falsos mestres, os falsos pastores, os hereges, os apóstatas, se enfrentamos este mundo corrompido, falido, este mundo que luta contra Deus e contra a igreja, que tenta desconstruir os alicerces do fundamentalismo, do conservadorismo, enfrentamos Satanás, o nosso arqui-inimigo de Deus, porém enfrentamos o maior de todos os inimigos, a nossa própria vontade, os nossos próprios desejos, as nossas próprias paixões. É a busca pela satisfação a todo custo. Lutamos contra nós mesmos. Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz: enganoso é o coração, mais do que qualquer outra coisa, e perversamente corrupto, quem o conhecerá? Cuidado, irmão, com o seu coração. Há uma ideia por aí que diz assim: siga o seu coração. A palavra de Deus nos ensina: não siga o seu coração, siga a Jesus. Marcos 8, 34. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você está aqui nessa noite, seja grato a Deus por estar na igreja do Senhor, por estar de pé, por estar firme, por estar caminhando no caminho da graça. Seja grato a Deus. Enquanto outros têm ficado pelo caminho, você está aqui perseverando no caminho do justo. Isso é motivo de glorificar a Deus. Isso é motivo de darmos graças ao Senhor. Seja grato a Deus, porém peça ao Senhor para que te livre do erro, do engano, do pecado, das paixões. Por fim, não é possível edificar a igreja sem que Deus edifique nossa vida diária. Verso 31 e 32. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, recomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Deve haver, irmãos, um equilíbrio entre oração, recomendo-vos ao Senhor, e a palavra de Deus, e a palavra da sua graça. Ambos crescem juntos ou caem as duas. Não dá para dissociar, não dá para separar, não dá para fazer um distanciamento, desconectar oração, vida de piedade, vida de devoção com o conhecimento bíblico, o conhecimento doutrinário. Precisamos, irmãos, de uma igreja bíblica.
Uma igreja fundamentada, alicerçada nas Escrituras Sagradas, ancorada na palavra inerrante, precisamos. Por isso nós estudamos e meditamos na palavra de Deus. Porém, precisamos de uma igreja fervorosa, cheia do poder do Espírito Santo. Por isso nós oramos. Lemos a Bíblia, irmãos, para não colocarmos a experiência acima da revelação. Oramos para não colocarmos a razão acima da revelação. Nem a experiência, nem a razão suplantam a revelação das Escrituras Sagradas. Oração é uma questão de vida ou morte. Conhecimento doutrinário é uma questão emergente. Precisamos, irmãos, conciliar vida de piedade, vida de oração com o conhecimento bíblico da palavra de Deus. Não dá para crescer em uma e se esquecer da outra. Não dá para priorizarmos uma em detrimento da outra. Tenho duas pernas. Se uma perna cresce mais do que a outra, ficará difícil a minha locomoção. Ficará impossibilitado de caminhar. Em algum momento ou outro, eu terei que parar. Ou as duas coisas crescem juntas, ou caem as duas. Concluo nessa noite. Não tenho dúvida de que a igreja triunfará, pois o sangue de Cristo nos torna mais do que vencedores. Paulo, quando começou a falar a esses cristãos, ele disse: atendei por vós mesmos e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja tem dono. Jesus é o dono da igreja. Ele é o alicerce, ele é o fundamento, ele é a pedra angular. Essa é a nossa garantia de vitória. Não é o nosso credo, não é a nossa confissão, não é a nossa boa conduta, mas é o sangue de Jesus Cristo que nos torna vitoriosos. A igreja venceu o judaísmo e o seu legalismo do primeiro século. A igreja venceu o gnosticismo e o seu conhecimento elevado e secreto. A igreja venceu o romanismo e a sua idolatria. E a igreja do século 21 vencerá as tempestades que se levantarem contra ela. Jesus é o nosso alicerce, Ele é o nosso fundamento. Nele somos mais do que vitoriosos. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus.